Boa noite, está no ar o Identidade e o programa de hoje está recheado com uma história daquelas que é capaz de tirar o nosso fôlego, viu? Uma história que mostra claramente que Deus cuida de nossas vidas e que Ele tem um plano, mesmo antes de nascermos. Hoje vamos conhecer a Giane Ribeiro, que tem um sentimento lindo de gratidão com a educação adventista. Ela vai contar detalhes de como ela enxerga que Deus já tinha planejado a sua vida, até porque o seu nascimento é um milagre de Deus. Mas antes de conhecer a história da Giane, eu quero te convidar a chamar um amigo que não tem a TV Novo Tempo em casa para acompanhar o nosso conteúdo que passa 24 horas por dia lá no YouTube. É só enviar o link para ele, que é o youtube.com/novotempo. E se você quiser rever esta ou outras histórias, é só acessar o nosso streaming, que é ntplay.com/identidade. Eu vou para o intervalo rápido de 30 segundos e na volta a Giane já estará aqui comigo, hein? Eu espero por aqui. Ela nasceu na cidade de Céu Azul, no Paraná. Ela é filha de pais gaúchos que sempre foram adventistas do sétimo dia e que conheceram o Evangelho por meio de familiares. Tem uma irmã mais velha e um irmão mais novo, sendo assim, é a filha do meio. A sua mãe conta que estava grávida dela, sofreu muitas complicações e já no momento do parto foi possível ver Deus operando um grande milagre. Hoje, Giane é uma profissional da área da educação, dedicada e muito determinada a ensinar tudo o que sabe por meio da educação. E falando em educação, foi a rede de educação adventista que transformou a vida dela. É sobre milagre, cuidado de Deus e planos que vamos conversar com a Giane, que já está por aqui. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Giane. Olá, Gabi, tudo bem? É um prazer receber você aqui. Tudo bem? E com você? Também, o prazer é todo meu. Que bom. Giane, começa ali do início, né? Logo depois do trabalho de parto, vocês se mudaram de uma cidade do Paraná para o Pará. Qual foi o motivo dessa mudança tão distante? É uma mudança drástica, né? Bom, meus pais sempre tiveram o sonho de ter a terra deles e não tinham tido essa oportunidade no sul do país. Então, naquele momento, na região norte do país estava em expansão e eles entenderam que se mudassem para lá poderiam ter melhores oportunidades para conseguir então realizar esse sonho de ter a terra própria deles. E você era muito nova, né, quando morava lá. Quais eram as suas lembranças? Na verdade, eu cheguei no Pará, na Vila Alvorada, no Pará, com 40 dias, né? E eu tenho não tantas lembranças, mas eu lembro que era uma vida muito simples, a gente morava em uma casa muito simples, mas eu também lembro muito da natureza e de que nós vivíamos em harmonia com a família. Lembro que eu tinha muita vontade já de estudar desde aquela época, e só minha irmã ia para a escola, mas eu tenho boas lembranças deste momento. O seu pai trabalhava no garimpo, depois ele conseguiu um outro emprego ali na roça, ficava muito tempo fora e a sexta-feira é um dia muito esperado porque ele voltava para casa, né? Mas depois algo aconteceu também com o seu pai. Eu queria que você me contasse um pouco dessa história. Meu pai trabalhava no garimpo, então no garimpo ele foi, algumas vezes ele ficava fora e ele foi picado por um escorpião, em outra ocasião ele pegou malária, mas especialmente essa vez que ele foi picado por um escorpião, não tinha como ele sair do garimpo naquele momento, porque dependia de chegar um avião no garimpo para poder sair. Então era coisa assim de poucas horas e ele estaria passando muito mal. Ele já tinha visto isso acontecer com outros colegas que infelizmente faleceram. E ele orou a Deus e voltou novamente a trabalhar no barro ali no garimpo. E Deus operou um milagre. Ele disse para Deus que ele tinha 2 filhas, que ele queria educar e que ele queria acompanhar o crescimento. E Deus operou esse milagre e ele está vivo até hoje. Preservou a vida dele, né? Porque a gente sabe que picada de escorpião realmente pode ser letal, né? Pode ser mortal. E Deus poupou a vida dele ali naquele momento. Exato. O que passa na sua cabeça quando você lembra dessa história? O cuidado de Deus em todos os detalhes. Um Deus tão grande que cuida do universo como um todo, mas cuidando de cada detalhe. No Pará, nós passamos também por
outras situações difíceis. Eu lembro que nós morávamos perto da floresta, e a nossa casa era alta do chão, é uma construção em estilo dos gaúchos mesmo, das pessoas do sul. E uma certa noite veio uma onça e comeu o nosso cachorro que dormia embaixo da casa. No outro dia nós só vimos os rastros da onça. Nossa. Então, Deus cuidando de cada detalhe, Uhum. porque tanto eu não era para estar aqui, quanto também meu pai, mas Ele cuidou de tudo, porque Ele tem planos para a vida de cada um. É verdade. Agora, nessa vila em que você morava, tinha uma escola adventista, sua irmã mais velha estudava ali, mas você não tinha idade para aquilo. Depois vocês se mudaram para o Mato Grosso, onde tinha uma outra educação adventista ali, outra escola, mas não tinha condições financeiras para estudar. O que que passava pela sua cabeça? Você tinha esse desejo de estudar na escola adventista desde cedo? Tinha, e nós morávamos em um momento em Matupá, já no Mato Grosso, nós morávamos exatamente em frente à escola. Então, todos os dias eu lembro que eu já tinha 5 anos e eu, no horário do intervalo, eu enxergava as crianças brincando na escola, escutava elas cantando na escola e eu ficava olhando e eu lembro que algumas vezes eu até mesmo chorava falando que eu queria estudar. E meus pais não tinham recursos financeiros nesse momento para eu começar a estudar. Então, foi só quase com 6 anos que eu entrei na escola. E você sempre gostou muito de ler e visitava bastante a biblioteca da cidade, né? O que que você mais gostava de ler aí nesse período? Eu gostava muito de livros de aventuras e de histórias também de missionários. Então eu ficava lendo e eu literalmente assim viajava sem sair de casa. Eu me imaginava em outros países, em outros continentes, vivendo as aventuras que os missionários contavam nos livros e que estavam vivendo. Impressionante como o livro tem esse poder, né, de transportar a gente para um outro lugar, de fazer a gente viajar sem sair de casa. Não sei você aí de casa, como tem sido o seu hábito de leitura, se você costuma ler ou se você ainda não criou esse hábito, recomendo que o faça, viu, gente? Porque realmente ele pode nos fazer viajar ali, como ela me contou aqui que viajava com os missionários através dos livros, né? Você estudou no colégio adventista até em qual ano? Conta pra gente. Eu estudei até o 4º ano, e então a escola adventista só oferecia até o 4º ano na cidade que eu morava, em Matupá. Então, o 5º ano eu fiz em uma outra escola privada na cidade, e a partir do 6º ano, até o 2º ano do ensino médio, eu cursei na escola pública na cidade de Matupá. Então você teve a possibilidade de estudar ali, tanto em escola adventista quanto em outra escola, né? Você sentia assim alguma diferença? O que que você mais gostava? Eu sentia muita diferença, sentia muita falta da minha escola, dos princípios, dos valores, da maneira como os professores tratavam os alunos de uma maneira mais individualizada, se preocupando com a educação integral, da oração no início das aulas, das músicas. Então, eu sentia falta de muita coisa. E depois desse período, você teve a oportunidade de estudar no colégio interno adventista também, né? Conta pra gente essa experiência. Isso quando eu tinha 15 anos, então eu escrevi para o colégio, que na época era IASP, hoje o NASP Campus 3, que fica em Hortolândia, e tentando conseguir uma bolsa de estudo, consegui uma bolsa de estudo de 50%. Então já era um pouco improvável ir cursar apenas o 3º ano do ensino médio, mas eu não quis desperdiçar essa oportunidade, mesmo não tendo cursado o 1º, o 2º ano do ensino médio. E eu fui então para o IASP, em Hortolândia, cursar o 3º ano do ensino médio. E como é que é a realidade do internato, né? Para quem não conhece, para quem não é adventista e nunca viveu essa realidade. As pessoas tendem a pensar hoje que internato é algo chato, às vezes até um castigo, mas não foi nada disso. Para mim, foi uma realidade muito especial, muito importante, que me ensinou muitas coisas. E, a princípio, eu confesso que um pouco assustadora, porque foi a primeira vez que eu saí de perto da minha família, com 15 anos, então tinha muita coisa que eu estava conhecendo, muitas pessoas diferentes, culturas diferentes, expectativas, sonhos diferentes, morar com pessoas diferentes, né, no mesmo quarto. Foi um desafio também, logo que eu cheguei, acompanhar as exigências da sala de aula, o currículo que era cobrado ali.
mas foi algo que me ensinou muito. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, mas aprendi essa coisa. É uma experiência que marcou minha vida. E dividia o quarto ali com quantas meninas, mais ou menos? Era eu e mais 3 meninas. E trabalhava no período da tarde, na lavanderia do colégio. Naquela ocasião, nós lavávamos as roupas dos estudantes, que podiam levar até 15 peças por semana, lençóis também, e tudo, toalhas de refeitório, né? Passava também, aprendi a passar camisa social, muito bem passada, nesse período que eu trabalhava. E à noite, aí eu fazia as minhas tarefas, estudava, para poder acompanhar o que era exigido em sala de aula. Sim. Bom, o ensino médio acabou, vieram outras preocupações, né? De como fazer para pagar uma faculdade. Quando eu terminei o 3º ano do ensino médio, nessa ocasião eu era bolsista, 50%, mas os outros 50% meus pais pagavam e eles não teriam mais condições de pagar. Eu fui convidada, um dia teve uma equipe que esteve lá no colégio convidando para ir vender livros como estudante no período de férias para poder pagar a faculdade. E eu fui. E lá eu conheci outras pessoas que também estavam tentando viver esse sonho. E foi uma experiência, assim, desafiadora. Eu tinha 16 anos nessa época. Eu fui trabalhar na cidade de Itapetininga. E de muito aprendizado, mas muito desafiadora por cerca de 45 dias. Trabalhei dessa forma, nós ficávamos em alojamento. E conseguimos ali algum recurso, mas não o suficiente para poder ingressar na faculdade. Então, de certa forma, ainda tinha algumas preocupações dentro de você, né? Muitas, na verdade, no dia que terminou esse período, então fiz ali um acerto financeiro e as preocupações eram minhas e muito mais dos meus pais também. Liguei para minha mãe e ela disse assim, olha, você pega esse pouco dinheiro que você conseguiu e compra a passagem aérea para voltar embora. Você não tem condições de continuar aí fazendo faculdade e eu sou sua mãe e estou te dando essa ordem que você volte para casa. E você obedeceu a sua mãe? Mãe, perdão, mas dessa vez eu não obedeci porque eu sentia que se eu voltasse, eu não sabia se eu conseguiria depois cursar uma faculdade. Eu queria continuar estudando naquele momento, sem parar. Então, eu não obedeci minha mãe dessa vez. E você já tinha ideia do curso que você queria fazer, Giane? Eu, inicialmente, Gabi, tinha o desejo de cursar psicologia, mas as circunstâncias naquele momento fizeram com que a faculdade que eu fui não tinha psicologia. Então, eu decidi cursar pedagogia. Para ser muito sincera, era algo que eu pensei assim, eu vou cursar e depois eu faço psicologia, vou eliminar algumas matérias, mas eu me apaixonei pelo curso desde o primeiro semestre, eu não fazia ideia do que se aprende numa faculdade de pedagogia. E eu gostei muito e daí desisti da psicologia. Tá certo. Vou aproveitar esse momento e fazer uma pausa aqui no programa também para a gente chamar o intervalo. Mas você de casa não saia daí porque tem muita história ainda para a Giane contar para a gente de como a educação adventista tem transformado a vida dela. A gente volta em instantes. Identidade de volta nesta noite conhecendo a história da Giane, que se apaixonou por pedagogia, até desistiu do curso de psicologia. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu quero oferecer para você um guia de estudo muito especial preparado aqui pela Novo Tempo, que é o Pais Preparados, Filhos de Caráter. Não sei se você já pediu o seu exemplar, ele é totalmente gratuito para que você possa então saber mais orientações de como educar os nossos filhos nesses dias atuais. É só pedir o seu através do telefone que aparece aí para você, o DDD é 12, número 98244 4449. Pode pedir agora mesmo, tá bom? Uma equipe muito especial vai te atender, fazer um breve cadastro para que esse material chegue às suas mãos completamente de graça. Se você preferir, pode entrar em contato também em horário comercial pelo nosso telefone fixo, que é o 2127 3121, mas aí em horário comercial, tá bom? Agora, continuando o nosso bate-papo aqui com a Giane, eu quero saber o seguinte, na faculdade você conheceu um projeto
que um programa, na verdade, que incentiva as pessoas a serem missionárias. E era algo que você já passava aí pela sua cabeça, lendo os livros na infância que você me contou no bloco anterior. Como que foi? Bom, desde o primeiro ano da faculdade, eu ouvia essas histórias, eu ouvia estudantes de diversos cursos que iam no período das férias, né? E ficavam lá fazendo serviço voluntário durante 30 dias. E muitas vezes um ou outro decidia que depois iria voltar para permanecer um tempo maior. E certo dia eu ouvi uma amiga falando dessa experiência, e só que ela também falou assim, olha, pena que foi só 30 dias, então as crianças precisam continuar sendo acompanhadas, as pessoas precisariam continuar tendo acompanhamento lá. E eu perguntei, por que isso não existe? Ela, porque lá no país não tem professores, não tem pastores e não tem quem queira ir para lá. Então, decidi me candidatar, mesmo sem ter os recursos, sem saber como seria. Falaram que eu estava louca, olha, agora você vai se formar, você pode ter uma oportunidade de um bom trabalho no Brasil, mas eu decidi que eu iria ser voluntária lá. E você vendeu o que tinha, se desprendeu ali da sua família e foi para tão longe. O que te motivou a tomar essa decisão? Gabi, de verdade, a educação adventista, a educação, eu acho que ela tem o poder de transformar a leitura e a educação no geral. E eu queria, de certa maneira, também contribuir para transformar a vida de pessoas, de crianças, de adultos e ensinar e contribuir de alguma forma. É bem verdade que a gente pensa assim quando vai e depois você percebe que quem sofre a maior transformação é você. Quem mais aprende é o missionário que vai. Mas esse foi meu desejo inicial. Que país que você foi e quais foram os maiores desafios que você encontrou por lá? Eu fui para a Guiné-Bissau, que fica no continente africano. É um país muito pequeno, né? Falando em extensão territorial. E os desafios eram muitos, muitos, né? Então, eu morava na capital, o país, na ocasião, não tinha luz elétrica, somente com gerador, quando a gente colocava combustível no gerador, sem água encanada. Mas na minha função, no meu trabalho que eu fui desenvolver lá, o principal desafio era até mesmo as pessoas algumas vezes entenderem o benefício da educação e também muitos desafios financeiros, coisas que são muito normais para nós. E lá a gente ficava muito feliz quando recebia um livro, quando você tinha uma lousa, quando você tinha uma escola em que o teto não estava todo furado ou que não era de telhado de crintim, que é uma espécie de palha que eles constroem as salas de aula. Então, são coisas que para nós são muito comuns aqui no Brasil, recursos pedagógicos que são essenciais para ensinar e que lá nós não tínhamos. Uhum. Agora, a educação adventista trabalha não só com crianças nesse país, né? Inclusive trabalha também com adultos não alfabetizados. E eu sei que esse foi um dos projetos que mais mexeu com você e eu queria que você me contasse essa experiência. Eu gosto muito, eu já citei aqui da leitura e sei como a leitura, a alfabetização transforma. Então, em um momento, visitando uma escola de crianças na cidade de Canchungo, eu também fui convidada e me apresentaram, me levaram até uma pedreira, onde eu encontrei diversas mulheres que estavam batendo nas pedras lá, o serviço que elas faziam, e elas me disseram que o maior sonho delas era aprender a ler e escrever, e que elas queriam ter uma formatura o dia que elas aprendessem a ler e escrever. Me perguntaram se tinha como elas vestirem uma beca, se elas aprendessem a ler e escrever. E eu tive a felicidade de aprender com elas e também ensinar e ajudá-las nesse processo de alfabetização. Em um país onde mais de 70% das mulheres, na ocasião, eram analfabetas. Então, de Nossa, fato, índice alto, hein? ser alfabetizado é um privilégio nesse país, sobretudo para as mulheres. E quando você fazia parte disso e via que conseguia ensinar uma delas a saber ler e escrever, qual que era o sentimento que tinha no seu coração? De muita alegria, como se você estivesse trazendo liberdade para alguém. Porque a leitura, ela transforma, ela pode ampliar os seus horizontes, pode trazer muito mais possibilidades de vida para essa pessoa. Então, de muita alegria e de muita gratidão por fazer parte desse processo.
É verdade. Agora, depois de quase 2 anos que você ficou na Guiné-Bissau, você voltou para o Brasil e algo aconteceu aí. Você sentiu que era necessidade de ficar no país por um momento? O que aconteceu? Na verdade, eu tinha vindo para o Brasil de férias Férias. e tinha me despedido das pessoas, falando que voltaria depois de 30 dias. E essa é uma tristeza que eu tenho porque eu não consegui mais voltar. Mas eu já estava voltando, fiz uma escala em Lisboa, em Portugal, e naquela noite houve um golpe militar em Guiné-Bissau e as fronteiras do país foram fechadas, então não tinha como entrar no país nem por terra, nem por ar. E esperei durante 10 dias em Lisboa, esperando para ver se as fronteiras abriam, para entrar em Guiné-Bissau e voltar. Então, nessa ocasião que você estava em Portugal, você já estava voltando para Guiné-Bissau? Exato. Mas a situação do país ficou muito instável, o risco de ter um conflito militar maior era bem evidente, e daí eu corri o risco de estar lá e não conseguir sair do país. Então foi um momento de uma decisão muito difícil na minha vida, mas orei muito durante esses 10 dias e Deus então me mostrou que era momento de voltar. E eu voltei para o Brasil e daí fui trabalhar na educação adventista no Brasil. Você vê a mão de Deus te protegendo dessa possível guerra civil mais violenta, que você pudesse estar ali sem condições de voltar? Você comentou que sempre viu a mão de Deus na sua vida desde o seu nascimento, né? Que já foi um milagre também. E durante toda a condução da sua vida, você acredita que nesse momento foi mais um momento que Deus cuidou de você bem de perto? Acredito, por mais que naquele momento eu não entendesse. Eu confesso que eu voltei muito frustrada e sem entender Deus, e muitas vezes eu questionei por que eu não pude concluir aquele trabalho. Mas hoje eu compreendo que Deus cuidou de mim naquele momento e que Ele também cuidou para que depois que esse conflito passou, outras pessoas se dispuseram a ir para Guiné-Bissau e continuar o trabalho que estávamos desenvolvendo lá. Sim. Hoje você trabalha aqui no Brasil e é coordenadora da Rede de Educação Adventista para toda a região sudoeste do estado de São Paulo. E eu queria saber como que é um pouco do seu trabalho e se você se imaginou estar nessa posição hoje. Jamais imaginei, como eu disse antes, eu queria fazer psicologia, então eu não imaginava estar exercendo essa função. Mas o meu trabalho hoje é mais direto com coordenadoras pedagógicas das 7 unidades da região sudoeste do estado de São Paulo, da rede adventista. Então, eu oriento, capacito e elas replicam isso para os professores. Algumas vezes também eu visito as escolas, temos capacitações diretamente com os professores e algumas vezes com as coordenadoras que replicam isso aos professores nas 7 escolas. É realizada então com o seu trabalho? Eu sou muito feliz e eu gosto muito de ensinar. Hoje não mais exatamente dentro da sala de aula, mas ensinar algo para alguém é algo que me deixa muito realizado. E que mensagem você deixa então, Jane, para quem está nos assistindo hoje, que você queira tocar o coração de cada uma delas? Eu acho que seria a respeito do valor da educação. Primeiramente, assim, a família, porque a família é muito importante nesse processo. Meus pais, por mais que eles não tivessem nada de recurso, eles sempre valorizaram muito a educação, sempre incentivaram muito que eu me esforçasse nos estudos e sempre deram o apoio que eles podiam. E isso agregado com também o papel que a escola desenvolve, de uma educação que olha para o ser humano de maneira integral. Eu era uma pessoa, posso dizer assim, improvável. Aos olhos dos professores, talvez eles poderiam olhar e pensar assim, olha, não sei se essa aqui vai ter muito futuro. Mas eu tive diversos professores, diversos educadores que acreditaram em mim, apesar das possibilidades, apesar do que eles viam. E eles viam ali alguém que poderia fazer a diferença no mundo. E a educação tem esse papel de transformar, de fazer com que essa pessoa entenda o seu real valor, porque ela é filho de Deus, ela é importante para Deus e para a sociedade em que ela está.
Então eu deixaria esse recado que valorizem muito a educação, tanto Sim. os pais, as famílias, quanto também a escola, o professor, o educador, porque ele pode fazer grande diferença na vida de uma criança. É verdade, como fizeram na sua, né, Giane? Eu quero muito agradecer a sua participação e por você ter contado um pouco da sua história aqui pra gente. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço, foi um prazer. E para você aí de casa, uma ótima noite também. Fique com Deus e até o nosso próximo Identidade. Até lá. Tchau, tchau.